Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos e esse aqui é o canal Cadu Finanças. Um canal que vai te ajudar a organizar as suas finanças de um jeito muito prático. Então, já vai se inscrevendo aqui no canal porque quando nós estamos no começo, a sua inscrição é muito importante para que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Mas, sem mais delongas, vamos logo para nossas dicas de como economizar mais dinheiro. Bora lá! A primeira dica é para você fazer uma boa pesquisa de preço antes de comprar um determinado item. E por mais que essa dica pareça simplória ou muito básica, ela faz muita diferença e certamente vai fazer você economizar bastante grana. Se liga só, algumas semanas atrás eu precisava comprar um fone de ouvido. Eu fui até uma loja física aqui da minha cidade e verifiquei que o fone que eu pretendia comprar custava em torno ali de R$ 200. Não era um fone muito complexo, era um fone de entrada. Fazendo uma pesquisa rápida, eu verifiquei que na internet o mesmo fone custava R$ 160. Ou seja, em poucos cliques eu descobri que eu poderia economizar 20% se eu simplesmente fizesse uma pesquisa de preço. Agora, imagine quanto dinheiro você vai economizar ao longo de um ano se você tiver 20% de desconto em cada uma das compras que você fizer. Percebe como em uma compra isolada talvez os 20% nem seja tanta coisa assim, mas no somatório certamente vai ser algo muito mais significativo. Então, faça uma pesquisa de preço antes de fazer as suas compras. A segunda dica é para você refletir bastante antes de fato comprar aquele item. Quando você estiver na loja, pergunte-se: eu preciso desse item? Se a resposta for sim, a única coisa que você vai precisar fazer é uma pesquisa de preço para verificar se aquela loja ali de fato está vendendo o item mais barato possível. Mas, se a resposta for não, saia da loja imediatamente e obviamente não dê nenhuma satisfação para o vendedor. Porque se você der alguma satisfação para ele, ele pode tentar negociar o preço e fazer você comprar mesmo não precisando. A segunda coisa que você precisa pensar é: essa compra cabe no meu orçamento? Obviamente, se a resposta for não, você não deve fazer aquela compra. Mas, se ela estiver dentro do seu orçamento, você parte para a pergunta seguinte. E a pergunta seguinte é: eu posso esperar para fazer essa compra ou eu preciso comprar esse item agora? Se você precisar comprar esse item exatamente nesse momento e verificou que aquela loja é a que vende o produto mais barato, faça a compra. Mas, se você não precisa fazer essa compra nesse exato momento, primeiro, é um grande sinal de que essa compra pode ser uma compra impulsiva. Se realmente for isso, não compre e reflita muito bem antes de comprar. E se você ficar muito em dúvida, utilize a regra das 24 horas. Ela provavelmente não vai falhar e vai fazer você não comprar aquele item se você realmente não precisar. A terceira dica é para você anotar todos os seus gastos. E é nesse momento que você olha para a tela do computador e fala: meu Deus do céu, isso não vai fazer diferença nenhuma no meu orçamento. Calma, vai fazer diferença sim. Confia em mim, eu sei do que eu tô falando. Vamos supor que uma pessoa que trabalhe presencialmente gaste R$ 10 todos os dias para tomar um cafezinho antes de começar a sua jornada de trabalho. Essa pessoa, ela quer economizar, então ela leva o seu almoço de casa, mas comer um docinho depois do almoço é sempre uma boa pedida, né? Então, ela normalmente compra um chocolate ali na lanchonete ao lado do seu trabalho e gasta em torno de R$ 3 nesse chocolate. Mas, como ela é uma pessoa responsável, ela não compra todos os dias. E sim, apenas um dia sim, um dia não. Então, vamos supor que num mês que tem 22 dias úteis, essa pessoa fez 11 compras de chocolate. R$ 3 em cada dia, ela gastou R$ 33 nesse tipo de comida. Já se nós somarmos todos os dias que ela comprou o cafezinho dela a R$ 10, o somatório disso vai dar R$ 220. Ou seja, mais de R$ 250 apenas em café e chocolate. Mas, será que essa pessoa ela perceberia isso se ela não anotasse todos os dias os gastos dela? Acho muito improvável, principalmente se ela utilizar o cartão de crédito como meio de pagamento. Então, a dica de você anotar os seus gastos, ela é sim muito eficaz. Dica 4. Estabeleça um teto de gastos. Faça o seguinte: depois de um mês que você anotar todos os seus gastos, olhe para cada uma das anotações que você fez e veja com o que você mais está gastando o seu dinheiro. Depois disso, estabeleça uma espécie de categoria para cada gasto, ou seja, estabeleça gastos essenciais, não essenciais, gastos com lazer, gastos com alimentação e por aí vai. Quando você fizer isso, você pode estabelecer um teto de gastos para cada uma dessas categorias e você vai monitorando a cada dia daquele mês como estão indo os seus gastos, para que eles não ultrapassem o teto que você estipulou. Aí você só vai precisar ter disciplina e seguir à risca o plano que você mesmo traçou. E atenção, se você não for disciplinado, esse plano não vai fazer nenhum sentido e certamente não vai dar certo. Então você precisa se esforçar. Nada cai do céu quando o assunto é finanças, né? A sexta dica, que até poderia ser a primeira dica, inclusive, é para você não fazer aquelas compras que não foram planejadas. Por exemplo, vamos supor que eu esteja andando pelo centro aqui da minha cidade e do nada eu vi uma camisa social na vitrine de uma determinada loja.
Essa compra ela não está no meu orçamento. Será que eu devo comprar de fato? Se eu comprar essa camisa, qual é a possibilidade de eu estourar o orçamento que eu mesmo propus no passo anterior? Muito grande. Então, se toda vez que me bater uma vontade eu realmente fizer uma compra que eu gostaria, seja de uma camisa que tem um preço mais caro ou de um chocolate que custa 3, 5, 6 reais, dependendo do lugar, a possibilidade de eu estourar o meu orçamento e gastar mais do que eu havia planejado, ela cresce consideravelmente. Sendo assim, o monitoramento de cada compra que você faz é muito importante e você não fazer nenhuma compra que não está no seu orçamento ou pelo menos não está na sua previsão de gastos é fundamental para um bom planejamento financeiro. Isso porque o planejamento ele nada mais é do que você, de fato, planejar, mas você também ter uma boa execução daquilo que você planejou, porque senão não faz sentido você só planejar. Então, comprar coisas que estão fora dos seus planos não é algo muito legal quando nós estamos tentando nos organizar financeiramente. E ainda falando sobre essas compras que não são muito planejadas, é muito engraçado, né? Principalmente, como eu sou planejador financeiro, eu atendo muitos clientes que me relatam esse tipo de coisa. As pessoas normalmente pensam, é só 30 reais, não vai fazer diferença, é só 10 reais, não vai fazer diferença, é só 5 reais, não vai fazer diferença. Assim como no exemplo do pão de queijo e do chocolate que eu dei ali no começo. Quando você vai somando essas despesas, você vai começando a perceber que esse valor ele vai ficando cada vez mais relevante, a ponto de, na maior parte dos casos, você não ter dinheiro suficiente para arcar com esse somatório. Então, é muito importante que você, obviamente, consiga ter um planejamento e uma boa execução desse plano, para que isso não aconteça e você nunca fique sem ter dinheiro para pagar as suas contas. E eu tenho certeza que se você colocar em prática todas essas dicas que eu te dei agora nesse vídeo, você certamente vai conseguir economizar muito dinheiro, seja num único mês ou seja ao longo do ano. Imagine se você conseguisse economizar 10% todo mês na sua fatura de cartão de crédito. Com todas essas dicas que eu te dei, certamente você vai economizar no mínimo esse percentual. Imagine então o que você consegue economizar ao longo de um ano. É realmente muita coisa. E se você diz, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não consigo parar de gastar, é porque você certamente não está fazendo pelo menos uma das dicas que nós te demos aqui. A partir do momento que você colocar em prática, as coisas vão começar a acontecer. Agora, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, hein? O YouTube precisa entender que o nosso conteúdo é relevante. Esse é apenas o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos começar a postar por aqui, que vão te ajudar não só a economizar o seu dinheiro, mas a gastar com mais inteligência e até mesmo investir aquilo que sobra na sua conta. Então, se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Se inscreve aí para o YouTube te atualizar dos vídeos que nós vamos postar por aqui. Até o próximo vídeo.